Olá, queridos amigos. É com muita alegria que eu venho aqui com vocês, seja nessa manhã, tarde, noite ou madrugada. E o estudo de hoje, quebrando uma sequência que eu estou fazendo salmos, mas a minha esposa, nessa madrugada, veio a ela o capítulo de Jeremias 59. E depois que eu li esse capítulo, eu percebi que ele é muito atual para os nossos dias, onde nós estamos enfrentando diversas circunstâncias no mundo que não são normais. O mundo parece que está ponta cabeça. Eu não falo apenas do cenário político, o cenário geopolítico apenas brasileiro, mas mundial. Existe uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia e agora esses dias aí, tem uns 4, 5 dias no máximo, dois mísseis foram direcionados para a Polônia, que é um país que faz parte da OTAN. Então isso é perigoso, porque pode gerar um conflito mundial sem paralelo na história, né? Então, quando eu li esse livro de Isaías, eu percebi, às vezes a gente fala muito sobre governos, mas a gente esquece que nós fazemos parte do pacote. Às vezes a gente quer justiça, a gente quer o melhor para as nossas vidas, mas sendo que a gente, como povo, como cidadãos, indivíduos, a gente deixa a desejar em muitas circunstâncias. E é isso que Jeremias, no capítulo 59, vai falar. Aqui nessa gravura, conforme vocês podem ver, existe um homem aí com pedras, né? Então a mensagem que Jeremias trazia era uma mensagem muito contundente, era uma mensagem muito difícil de engolir, porque as palavras eram fortes. Então eu convido todos vocês a me acompanharem nesse livro de Isaías capítulo 59, onde diz assim, ó, as pessoas pensam que ele, Deus, está surdo e não pode ouvir. Aí, aqui em verde, diz assim, ó, pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar justiça que vão ao tribunal. Olha essa colocação aqui do Todo-Poderoso. Repetindo, não é só para procurar a justiça que vocês vão ao tribunal. E aí chega lá, ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades e inventam maldades e praticam crimes, coisas que Deus odeia. Já aqui em verde, o versículo 5 diz assim, os seus planos perversos são como os ovos de uma cobra venenosa. Quem come os ovos da cobra venenosa morre. E se um se quebra dentro, sai outra cobra venenosa. Ponto. Os seus planos não prestam para nada. Parecem teias de aranha. Teias, dizendo aqui o versículo 6, que elas não servem para fazer roupa e ninguém pode se vestir com elas. Tudo que vocês fazem é mal. Todas as suas ações são criminosas. O 7 aqui.
Vocês correm para fazer o que é errado e se apressam para matar pessoas inocentes, como Jeremias aí, que pregava essas palavras e era perseguido. Uma vez até o rei mandou jogar ele dentro de um poço. Por quê? Porque ele falava coisas que não agradavam, mas era o que ia acontecer na mão do rei Nabucodonosor. E do jeito como Jeremias falou, dessa maneira aconteceu. Aí ele continua dizendo, vocês pensam somente em maltratar os outros, e por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz, e todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados, e por isso não têm segurança. Aí o 9 aqui, em azul. Deus ainda não nos salvou, pois temos pecado, e por isso ele demora em nos socorrer. Procuramos a luz, mas só encontramos a escuridão. Buscamos lugares claros, mas continuamos em trevas. Isso é forte, irmãos. Aqui o versículo 10, Andamos apalpando as paredes como se fôssemos cegos, como se não tivéssemos olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse de noite, e em plena flor da idade perecemos mortos. Em amarelo agora, rugimos como ursos assustados, gememos como pombas. Esperamos a salvação, porém ela demora. Desejamos socorro, mas esse socorro está longe de nós. Por quê? Aí o versículo 12 responde, porque nós temos pecado muito contra ti, ó Elohim, ó Deus Todo-Poderoso, e são os nossos pecados que nos acusam. Não podemos esquecer as nossas maldades. Reconhecemos que somos culpados. 13. Não temos sido fiéis. Temos nos revoltado contra ti. E, em consequência, nos afastado de ti, ó nosso Deus, nosso Elohim. Temos falado de crimes e de revoltas e temos feito planos para enganar os outros. O 14 está aí em azul. A justiça é posta de lado e o direito é afastado. No nosso país, atualmente, nós estamos enfrentando isso. A justiça está sendo colocada de lado. O direito está sendo afastado. E a verdade, isso aqui não sou eu que estou dizendo. É a palavra aqui, o versículo 14 do capítulo 59 de Daniel. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar lá. Isso é muito profundo, irmãos. E aqui no versículo 15, em amarelo, diz assim, a verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são as pessoas perseguidas. Ele ficou espantado quando viu que não havia ninguém que socorresse o seu povo. Então, com a sua própria força, ele venceu e, por ser o Deus justo, conseguiu vitória. Isso diz muito para nós que estamos sofrendo, vivendo na mão ou nas mãos de homens egoístas, sem o mínimo de empatia pelo povo. Então, o versículo 17 diz assim: o Senhor vestiu a couraça da justiça e pôs na cabeça o capacete da salvação. A vingança lhe serviu de roupa e sua ira foi a capa que usou. Agora o versículo 18, em verde aqui. Ele dará a cada um castigo que merece. Na sua ira castigará os seus inimigos, e povos de países distantes receberão o que merecem. Vejam que está muito explícito. Não se trata apenas do seu povo, que naquela época, na corrente do tempo, fazia coisas que desagradavam a ele. Coisas muito repreensíveis. Então aqui ele deixa bem claro,
Na sua ira, castigará os seus inimigos e povos de países distantes receberão o que merecem. Então veja que está falando não apenas de Israel, mas de países distantes. Então a gente pode se incluir nisso. Porque Salvador da pátria ou das pátrias só existe um, o nosso Senhor Jesus Cristo, em hebraico, Yahushua HaMashiach. Então, todos, aqui o versículo 19 diz, todos, não importa se do leste até o oeste, vão temer o Adonai e o seu poder. Por quê? Porque ele virá como uma forte correnteza que é levada por um vento furioso. Aí eu pergunto para vocês, quem pode enfrentar um vento, uma correnteza tão forte e furiosa? Não existe ser humano que possa suplantar. E o versículo 20 diz assim, o Adonai Elohim diz, eu virei a Sião como redentor para salvar as pessoas do meu povo, mas detalhe, que se arrependerem. Tá? Então a gente precisa mudar o nosso procedimento. E o versículo 21 aqui diz assim, ó, o Adonai diz a seu povo é qualquer povo da terra, né? Desde que você faça a sua parte, se arrependa primeiro e depois dê meia volta no seu procedimento, então você se torna povo do Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso, o Adonai, diz a seu povo, mais uma vez, esta é a aliança que vou fazer com vocês. O meu espírito que eu lhes dei e os meus ensinamentos que eu lhes entreguei ficarão com vocês para todo sempre. Então vocês não é guardar o conhecimento. Aí diz que vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes, agora e para todo sempre. Eu, o Adonai, falei. Então, irmãos, são palavras muito fortes, né? E muitas vezes, quando a gente fala palavras dessa natureza, a gente sofre de repente a vingança, né, de sermos apedrejados, de sermos colocados para correr, de sermos perseguidos, porque as pessoas não gostam da verdade, a verdade não interessa para ninguém. Hoje as pessoas estão em busca da autogratificação, ou seja, um egoísmo ensandecido. E não é isso que Deus exige de nós. Ele exige que a gente reconheça que a gente está em erro, que a gente reconheça. Eu vou dizer aqui uma coisa aqui para vocês que está um pouco fora do contexto. Nós não podemos chamar, aqui voltando para a política, porque parece que esse capítulo ele é dedicado às pessoas que estão aí atrás de tudo isso, né? Não se pode endeusar um homem como mito, ou o outro lado como Deus, Salvador da nação. O único que é Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele aquele investido por Deus para nos dar a legitimidade. Ele é o Rei do Reino. Ele é o Príncipe da Paz. Então, diante dele que nós devemos dobrar nosso joelho e confiar no Todo-Poderoso. Então, essa era a mensagem que minha esposa sonhou com esse capítulo e eu fiz questão de trazer para todos vocês, depois que eu li. Eu acho que é um texto bem atual, bem significativo e relevante para os nossos dias. Eu agradeço a oportunidade concedida pelo Todo-Poderoso, em nome do seu amado Filho, nosso Salvador Yahushua HaMashiach, ou seja, seu Filho Jesus. Amém. E vocês também digam amém. Obrigado, irmão.